O seu boa noite. Boa noite, deputado André. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos da TVC. É um prazer estar participando aqui com vocês. Primeira vez, espero que não a última. E estou à disposição sua, dos seus internautas, de todas as pessoas que te acompanham, para a gente tentar esclarecer, tirar alguma dúvida e mostrar um pouco do nosso trabalho. Doutor Antônio, esse é o deputado André, aquele que o senhor viu nos vídeos. É um prazer imenso, esse é guerreiro. É um prazer ver um parlamentar com esse quilate, com essa raça. Nós precisamos de mais brasileiros como Vossa Excelência, se assim me permite chamar, porque excelência é um tratamento de qualidade, o senhor possui essa qualidade, nos representa dentro desse Congresso Nacional e espero que tenha realmente assim, um brilho que conquiste todos esses espaços que o senhor vem almejando, que é em prol da população brasileira. E tenho certeza que muitos se acovardariam com aquelas palavras que Vossa Excelência utilizou quando fez aquele tratamento merecido àquele diretor da Vale do Rio Doce, porque não teve consideração mínima com a população. É uma empresa que vem, lamentavelmente, visando apenas o capital, usurpando os direitos da população, quer extrair o melhor do Brasil e não dar nada de contrapartida. Então, parabéns, nós estamos aqui torcendo por Vossa Excelência. Deputado, antes de entrarmos assim na essência do problema, eu gostaria que o senhor nos passasse e passasse também para os nossos internautas o que o senhor viu lá em Brumadinho, o que o senhor até agora apurou, fazendo parte da comissão, é mentira atrás de mentira, que a gente vai daqui a pouco ver que até o laudo, de repente, também não foi dentro do que deveria ser. O que o senhor pode nos informar, deputado? Primeiro, eu quero agradecer as palavras do nobre colega, dizer que eu sinto muito honrado. Essas palavras aumentam a minha responsabilidade, mas dizer que esse aumento de responsabilidade não me assusta, não, pelo contrário, só me motiva. Então, meu muito obrigado. E sobre Brumadinho, é o descaso total, Ricardo. Eu estive lá realmente, é mentira atrás de mentira. Se a gente for falar aqui, nós vamos ficar horas e horas falando. Eu vou citar um exemplo rápido aqui, as negociações que estão ocorrendo na Justiça, no Ministério Público, pasmem os senhores, não envolve nenhum representante da cidade de Brumadinho. Esse é um dos inúmeros absurdos que a gente vê lá. Quem decide pelos moradores são pessoas de outro estado até, que sequer são do estado de Minas Gerais, e aí acontece que os interesses de quem realmente foi vitimado pela tragédia fica prejudicado. Existe um lobby muito forte, é preciso mais do que honestidade e transparência para enfrentar todo esse esquema que foi montado, é preciso muita coragem. Eu descobri, e eu não tenho dúvida disso, que existe uma organização criminosa no Brasil, uma organização criminosa comandada pelas mineradoras, organização essa com participação de agentes políticos e, inclusive, de representantes de alguns setores do Poder Judiciário. É preocupante, é assustador, é lamentável, mas a gente tem coragem para enfrentar tudo isso que está posto aí e dar a nossa contribuição para mudar essa realidade. Deputado, eu vi uma situação, um vídeo seu, o senhor falando, até mostrando o local, que deveria ter mais pessoas ali que foram soterradas pela lama. O senhor tem um número exato de quantas pessoas perderam a vida ali, deputado? Ricardo, essa informação que eu trouxe, ela não veio de mim, ela veio de moradores de Brumadinho. E aí, pode ser que não seja verdade isso. Quando eu fiz essa denúncia, eu relatei isso. Eu não estou aqui afirmando que são mais de 300 mortes, que são 500, 600 ou 700. O que eu questionei e continuo questionando é você confiar nos números passados pela Vale. De repente você vai averiguar e vai verificar que realmente eram só 300, esse só entre aspas, obviamente. De repente você vai verificar que eram só 300, mas é preciso se investigar. O que não se pode é continuar aceitando versões vindo da empresa que é a principal beneficiária de que se esconda aí as investigações. Eu quero aproveitar a sua audiência aqui da TVC para fazer uma denúncia em primeira mão, que eu coloquei há pouco na minha página, que é o seguinte, Ricardo. As sirenes da Vale estão tocando em outras cidades.
tocou em Barão de Cocais, esvaziou a cidade, tocou em Macacos, esvaziou a cidade. Da Vale é que um engenheiro não quis assinar o laudo e por isso eles tiveram que tocar a sirene, uma vez que não é possível mais garantir a estabilidade das barragens sem o laudo. Aí eu te pergunto, esse engenheiro trabalha às 4 da manhã, por que a sirene foi tocada às 3 da manhã, não foi tocada às 2, à meia-noite, às 5, às 6 da manhã? É algo para a gente pensar, principalmente levando-se em conta as informações que eu tenho, comprovadas por um vereador que participou das negociações, de que a Vale havia tentado comprar as casas lá em Barão de Cocais alguns meses antes. Aí a Vale não consegue comprar as casas que ficam próximas à região de mineração para ampliar a sua atividade econômica. Aí ela toca a sirene, estabelece o caos e essas casas hoje estão sendo vendidas para a própria Vale a preço de banana. Olha a gravidade da denúncia que eu estou fazendo e que eu espero seja apurada pelas autoridades competentes. Na realidade, é um terrorismo, né? O que está ocorrendo, Exato. então, na localidade é um terrorismo branco, mas é um terrorismo. Formou-se um cartel no nosso país, né? A verdade é que nós comentamos algumas vezes que o rombo de nossa nação é tão gravoso, que levará pelo menos uns 20 anos com boa vontade, boas pessoas e bons homens de liderança para tentar resgatar. E chegamos muito perto do caos, né? Que isso me preocupou muito, nos preocupou muitas vezes aqui no programa, e a população, ao mesmo tempo, deputado, parece que não percebeu ainda a gravidade do fato que nós, brasileiros, vimos nos submetendo nos últimos 30 anos, pelo menos, a ponto de acreditar que é apenas um jogo político partidário entre direita e esquerda, e elimina as hipóteses dessas empresas que vêm usurpando a nossa nação. O seu áudio não saiu aqui, deputado. Ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Sim. Eu confesso para você que antes de eu entrar no Congresso, eu imaginava que o único problema do nosso país era a corrupção. Hoje eu vejo que não. Existe um problema ali dentro daquela casa tão grave quanto a corrupção, que é a falta de coragem, de responsabilidade da gente fazer aquilo que a gente é pago para fazer. Aí você vai me perguntar assim, André, mas você não tem medo? É óbvio que eu tenho medo. Eu sou ser humano, eu sou de carne e osso como todos, e não existe super-herói. Agora, o que eu não posso é deixar o medo me travar. Se eu quisesse, para que eu deixasse o medo me travar, eu não poderia ter me candidatado. A partir do momento que eu me candidatei, eu não posso deixar mais o medo me travar. E eu vejo que, às vezes, a falta de coragem impede muitos parlamentares bem intencionados, honestos, preocupados com o futuro do nosso país, mas que a covardia, às vezes, trava na hora de fazer o que tem que ser feito. Coragem eu tenho de sobra. Enquanto Deus e a população estiver comigo, eu acredito que a gente vai em frente, vai conseguir dar a nossa parcela de contribuição para mudar esse país. Deputado, nessa comissão, eu vi que houve um bate-boca entre o senhor e, parece, o senador, no qual esse senador, na campanha dele, teve ajuda, né, de uma empresa. É uma coisa meio estranha, um parlamentar querer ser o presidente de uma comissão e ele, ao mesmo tempo, ter sido ajudado, né, pelaquele que possivelmente vai ser investigado. Exato. E eu acho bom frisar que o questionamento aqui não é em relação à doação, que foi legal, que foi declarado e que não há nada demais. Tem gente que questiona, mas é correto receber dinheiro de um empresário de uma mineração? Porque o parlamento ele é diversificado, por isso nós temos 513 deputados. Não tem problema nenhum em um ou outro defender os interesses de quem quer que seja. A questão da incompatibilidade se dá quando esse senador se coloca para investigar um executivo da empresa que o financiou. Eu não vou ser hipócrita. Eu recebi doação, e muita gente questionou isso quando eu me levantei contra o senador, de 2 partidos políticos. E aí alguém me questionou, mas você recebeu dinheiro do partido tal e está falando? Eu disse, olha, em que momento eu estou me propondo a investigar esse partido?
Eu não estou me propondo a investigar esse partido. Se amanhã ou depois tiver uma CPI para investigar o Avante, que é o meu partido, eu não vou me propor a investigá-lo. A gente chama isso no direito, o colega sabe bem, de suspeição, né, ou talvez até de impedimento, aí vai do entendimento. Mas, enfim, então o questionamento não é no senador ter recebido dinheiro de um executivo da mineradora, porque essa doação foi legal, foi declarada e não há nada errado nisso. O questionamento que a gente faz é em ele se propor a investigar essa empresa e bater o pé, querer uma CPI única do Senado para que ele possa ser o relator e ainda indicar o presidente. Isso é um absurdo. Jornalista, Só gostaria de deixar claro, deputado, que nós aqui estamos torcendo por sua atuação. E esse exemplo, quando o senhor cita a questão da suspeição, gostaria muito que o STF estivesse agora assistindo a esse programa para poder copiar, porque muitas vezes a medida dos ministros vem em conflito. Eu vou te dar uma informação exclusiva, em primeira mão, que eu não divulguei ainda sequer nas minhas redes sociais. Eu protocolei um pedido liminar no STF, que nesse momento deve estar sendo analisado já, inclusive, onde eu peço que seja declarado o impedimento do senador Carlos Viana para presidir ou relatar a CPI. Os nomes serão indicados na próxima segunda-feira e a gente aguarda ansioso o resultado. Excelente. É o mínimo. Excelente, é o mínimo que deva acontecer, né? Até para poder dar uma lisura, dar uma transparência a todo o processo e não deixar uma dúvida, né? Porque o povo está ávido por uma solução, né? A bem da verdade, o povo brasileiro... Exato. Essa questão do impedimento, eu acho ela muito relevante. Eu vou até te acrescentar algo aqui que exemplifica isso que eu estou falando. Eu não sou adepto a essa hipocrisia de deputado abrir mão disso e daquilo e depois não vir aqui no Congresso trabalhar, como está acontecendo. Porque deputado que abriu mão de parte de salário, de assessor e daquilo que eles chamam de privilégio, sequer comparecem no Congresso para trabalhar. Isso é privilégio para político vagabundo que usa em benefício próprio. Para quem rala e trabalha e põe o pé na estrada, não é privilégio, é instrumento de trabalho. Eu já estive na Embrumadinho, em Belo Horizonte, N vezes. E eu vou com o dinheiro da verba da Câmara. E não me envergonho disso. É o dinheiro do povo sendo aplicado em benefício do povo. Agora, a maioria desses hipócritas que colocam aí que abriu mão disso, daqui, de não sei mais o quê, sequer comparecem para trabalhar. Cada um presta conta do seu mandato, Ricardo, da maneira que acha mais adequado. Eu não abro mão de um centavo do meu salário e nunca vou abrir. Eu prefiro prestar contas, prestando um trabalho de excelência, fazendo valer cada centavo. Exato. Eu sempre dou o exemplo assim, se alguém te oferecer, você vai contratar uma doméstica para sua casa. Você prefere contratar uma que te cobra R$3.000 e faz o trabalho adequadamente ou uma que te cobra R$1.000 e não vai trabalhar? Eu prefiro contratar a que cobra mais e que trabalha. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Para dizer que, apesar de eu não ser adepto a abrir mão disso, que eles chamam de privilégios, eu abri mão da aposentadoria especial. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu estou analisando e vou me posicionar na próxima semana sobre a reforma da Previdência. E um dos itens da reforma da Previdência é o fim da aposentadoria especial para os políticos. Então, se eu ficar contra a reforma ou a favor, eu não quero que pareça que tenha influência que eu estava legislando em causa própria. Então, eu abdiquei da aposentadoria especial que eu teria direito, teoricamente, para eu poder analisar a reforma da Previdência de forma isenta. É esse tipo de exemplo que eu quero deixar para o nosso país. Não o exemplo de quem abre mão disso daquilo e não comparece para trabalhar. A realidade, com essa medida, o senhor atingiu a expectativa de boa fração da população brasileira, né? Porque muito se questiona a questão da reforma da Previdência em cima do menos favorecido. E o questionamento tem sido esse, né, que deveria começar pelo Congresso. O senhor já deu o pontapé inicial a essa bola. Eu acredito que a nação brasileira esteja lhe apoiando nesse momento. Deputado, eu estou sendo informado aqui pela sua assessoria que o senhor tem outro compromisso, mas eu não posso me furtar a pergunta, e é uma pergunta que tem muita profundidade no sentido de uma possibilidade de outro desastre acontecer. Todos nós sabemos que Guarapuava é uma bomba relógio, pronta a explodir a qualquer momento, e se estourar aquele reservatório de lá, vai destruir algumas cidades e vai chegar ao Velho Chico, que é o patrimônio da humanidade.
Aí o doutor Antônio não gosta que eu fale, não, porque ele é eleitor do Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro aqui na TVC, dentro do espaço democrático, mas eu, no meu ver, eu achava que o presidente já deveria ter instalado uma força-tarefa para mapear todas essas situações de risco que essas multinacionais mineradoras estão só visando lucros para ela, colocando a vida de brasileiros em risco. Né? Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa possibilidade de outros desastres acontecer sem que haja participação direta do próprio presidente. Rapidamente, antes de responder sua questão de forma direta e objetiva, eu quero passar pela questão Bolsonaro. Muitas pessoas me questionam, me chamam de vira-folha, porque no mesmo dia que eu vou lá e bato forte no Bolsonaro, no outro dia eu elogio uma ação dele. A gente dizia fora do ar sobre o meu ato de abrir mão dos cargos que me foram oferecidos no governo do Estado através do governador Romeu Zema. É a mesma postura minha em relação ao governo federal. Eu acho que deputado não tem que ficar preso à presidência. O que a gente vê hoje no Congresso Nacional é uma briga idiota, uma briga de egos. Essa é a minha maior decepção até aqui como deputado. De um lado, é aquela chamada base aliada, que tudo que o Bolsonaro fala, eles simplesmente dizem amém. Eles nem leem o projeto, não interessa o que é. Veio do Bolsonaro? Ok. Do outro lado é a oposição burra. Também não interessa o que é. Veio do Bolsonaro? Somos contra. Eu não apoiei Bolsonaro nem Haddad, justamente para ter essa independência. Tenho o meu próprio capital político, fui eleito para ser fiscal do povo dentro do Congresso. É isso que eu vou ser. Então, eu só quero deixar isso claro para esclarecer os seus telespectadores também, dessa liberdade que eu tenho, essa transparência. Por isso que às vezes você vai me ver criticando o Bolsonaro, na outro dia você vai me ver elogiando. Olha, André, mas você não tem lado? Tem. O meu lado é o lado do povo. Quando ele fizer uma ação louvável, eu vou aplaudir. Quando ele fizer uma ação que eu entender que não é a correta, eu vou bater. Eu acho que isso sim é nova política. Agora, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sobre o risco de novos rompimentos, o risco é real. Uma barragem pode romper a qualquer momento e milhares de vidas serem ceifadas por conta disso. E aí, infelizmente, no nosso país, a tragédia evitada não dá voto. Por isso, poucas pessoas se empenham. Se eu evitar uma nova tragédia, não tem como eu provar que foi eu, Ricardo, porque a tragédia não aconteceu. Como é que você vai provar que não rompeu uma barragem lá em Barão de Cocais porque o André Janones atuou? Não tem como, se ela não aconteceu, não tem como você provar. Então, a tragédia evitada não dá voto, mas eu não estou preocupado com voto, eu estou preocupado com desempenhar o meu trabalho da melhor maneira possível. Por isso que eu não tenho nenhum problema em apontar as cidades que estão com risco de rompimento, e muito menos de dedicar o meu mandato a isso. Todo dia eu ouço pessoas dizendo assim, você só fala em Brumadinho, vira o disco, o Brasil tem outro barulho. Não me incomoda se eu resumir o meu mandato, se eu ficar 4 anos no Congresso, resolver o problema das barragens, nunca mais ter um rompimento no país e nunca mais ser eleito, não tem problema nenhum. A minha passagem por lá valeu a pena. Eu tenho sempre dito nas minhas entrevistas que eu prefiro ter um único mandato e fazer história do que ficar lá como tantos que ficaram lá 20, 30 anos e a história apagou o nome deles. Ninguém sequer sabe que essas pessoas um dia passaram por aquele Congresso. Essa é a minha maneira de ver. Então, o risco é real. Eu entendo que o governo federal está atuando naquilo que lhe cabe. Tá, o ministro da Infraestrutura esteve na comissão externa, da qual eu sou membro titular, nos deu todos os esclarecimentos possíveis. A responsabilidade é mais direta do governo do Estado, que aí sim está deixando muito a desejar, mas eu entendo que o governo federal está atuando naquilo que lhe cabe. E no mais, você me desculpa a impossibilidade de continuar mais tempo com vocês, mas como eu disse aqui no início da nossa entrevista, essa é a minha primeira entrevista para a TVC, mas com certeza não será a última, tá bom, Ricardo? Tamo junto. Obrigado aí, deputado, aí, pelo carinho aí do senhor ter abrido também aí o contato com a TVC, dando oportunidade às pessoas do Rio de Janeiro conhecer um pouquinho da pessoa, né, do André, do cidadão André, né, do advogado André. Doutor. Pedir a Papai do Céu para que abençoe esse parlamentar, esse nosso representante, porque o bem-estar do povo de Minas é o bem-estar do povo do Brasil inteiro. Né? Lembrando aquele rabino, né? Que aquele que salva uma vida, salva a humanidade. A partir do momento que nós consigamos melhorar a qualidade de vida de cada cidadão brasileiro, isso é o máximo.
E citando Sem aqui dúvida o nenhuma. jornalista, né, nós temos que resolver uma mazela por vez. Como eleitor era Bolsonaro, porque eu tinha pavor de ver o Brasil se tornar uma Venezuela por motivos óbvios. E daí para frente que caia de porrete em tudo que for de errado também, porque o nosso presidente não tem que ficar livre do crivo da fiscalização. Ele tem que ser fiscalizado sim, eu concordo. Ele erra e acerta como outro ser humano qualquer. Exatamente. E a nossa função enquanto deputado é fiscalizar. Exatamente, até para não incidir em erro novamente, né? Porque nós não podemos perpetuar um erro. Parabéns, deputado. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Papai do Foi um céu lhe prazer abençoe participar com muito, vocês. viu? Obrigado, deputado. Que o rei continue iluminando, dando força aí nessa sua luta aí no Congresso. Um abraço. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês também. Tamo junto. Aí, minha gente, esse foi o deputado André Janone, né? Ele que realmente faz a diferença até o momento lá no Congresso, né? Está se destacando aí pelo seu desempenho, né? Ocupando a grande mídia, né? É como ele falou, ele foi eleito justamente, não foi para agradar o presidente. É como ele mesmo falou, eu não apoiei o Bolsonaro. Eu fui eleito pelos aqueles que acreditaram na minha proposta que eu tenho junto ao Congresso como parlamentar. Se ele estiver fazendo uma boa administração, eu vou elogiar. Se ele estiver fazendo algo de errado, eu vou subir e vou denunciar.